conversar agora com o Dr. Eduardo Roca sobre algo que inusitado, não que inusitado, já está há um tempo no STF, mas houve uma decisão que eu posso dizer inusitada e que conhecida hoje como a tese do século pelos tributaristas. E o Dr. Eduardo Roca, que está presente aqui mais uma vez com a gente, vai explicar o que significa essa tese do século. Doutor, prazer. Prazer é todo meu. Agradeço aí o convite para estar falando desse tema. Bom, como você colocou, a tese do século foi essa última decisão definitiva aí, em embargo de declaração, em que o STF finalmente, depois do acórdão que ele já tinha determinado a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, ele parametrizou todos os casos do país todo em relação a esse tema. Então, dentre o que foi concedido aí na questão dos embargos, decisão definitiva pelo STF, foi o primeiro, que o que se vai excluir da base de cálculo do PIS/COFINS é o ICMS destacado. Então, é aquele ICMS que está na nota fiscal. Então, aquela empresa que emite a nota fiscal com o ICMS destacado e incluiu aquele valor no PIS/COFINS, ele vai poder excluir dali para frente e se restituir ou compensar do que foi para trás. Esse foi o primeiro tema que ele colocou. Havia um pagamento de duplicidade. Por dentro, na verdade, né? Então, você pagava o PIS/COFINS dentro do ICMS. A tese nasce com o conceito da receita, então de faturamento. Se aquele ICMS na nota ele vai ser pago para o Estado, ele não pode ser considerado a minha receita. Então, essa é a tese principal. O que eles decidiram é que agora independe do que você pagou de ICMS. Então, é o que está destacado na nota, o que foi para a base. Agora, o ponto que foi bem político, vamos dizer assim, e é um tema que foi a questão da modulação dos efeitos dessa decisão. Então, a decisão dos embargos de declaração, com muita pressão da Procuradoria da Fazenda, com muita especulação, etc., eles definiram que quem judicializou a questão, seja através de um mandado de segurança, de uma ação de restituição, uma ação ordinária, ou para quem já tinha um processo administrativo discutindo a matéria, que fosse de 15 de março de 2017, para quem entrou até 15 de março de 2017, pode recuperar, portanto, 5 anos para trás. Para quem entrou 15 de março de 2017 para frente, só vai poder recuperar até 15 de março de 2017. Então, se entrou em 2018, vai recuperar só até 15 de março de 2017, março de 2017. Se entrou no dia 15 de março de 2017, você pode recuperar até março de 2012, até o trânsito em julgado, que está acontecendo agora em maio de 2021. Mas é significativo para os cofres da União, eu digo a União do PIS e COFINS, é um valor bem significativo, né? Quer dizer, uma indenização seriam montantes assim bilionários. Né? Essa é a questão que foi defendida lá pela Procuradoria da Fazenda, até no último minuto. A tentativa era, quando a gente fala da questão do que eu coloquei, o ICMS que está na nota fiscal ou pago, já era uma tentativa de tentar reduzir o montante de crédito. O que os tributaristas, o que a gente tem colocado nos casos e trazia a todo momento é que, como essa ação, essa discussão já vem de muitos anos, já tinha muitas empresas que tinham trânsito em julgado e que já vinham compensando. Então, na verdade, o rombo, o impacto, ele não é agora, ele já veio diluindo aí e me parece até que a prorrogação dessa decisão final, considerando que o acórdão que resolveu a tese foi em 2017 e os embargos de declaração que modulou os efeitos foi em 2021, deu tempo aí para diluir aí para o governo. E uma questão também importante através de medida administrativa você pode compensar esses valores, né? Exato. Agora, o que está todo mundo discutindo agora, que está fervoroso no mercado, é o depois dessa decisão, né? Então, vamos dividir aqui em dois grupos. Tem aquele grupo que tinha ação judicial, seja ela em 2017 ou 2018, que aí ele vai seguir para um pedido administrativo de habilitação desse crédito ou para restituir ou para compensar, com tributos vincentes federais, e tem aquele grupo que não entrou com a ação. Então, assim, hoje existe aqueles que não entraram com a ação, existem algumas medidas, que inclusive pode ser judicial, dependendo do caminho que vai se perseguir, ou administrativa, para se restituir aquele PIS/COFINS pago a maior. Só para recordar, é o PIS/COFINS que foi incluído o ICMS dentro. Então, a conta é simples aí para os contadores, advogados, para fazer, pega o PIS/COFINS com o ICMS, vê o PIS/COFINS sem considerar o ICMS da nota,
e essa diferença que vai dar é o crédito, que pode ser atualizado, deve ser atualizado pela Selic, e é o montante que você vai ter. Então, quem não entrou com a ação, o que a gente recomenda faz essa análise do quanto se tem, ou segue uma via administrativa, que a gente julga pode ser um pouco mais demorada, até pelo fluxo que se tem, ou segue para uma via judicial, e aí, ali no final, se tem como um valor liquidado, se tem um precatório, se tem uma... Sim. Não, é impactante, principalmente no momento pós-pandemia, onde as empresas estão tentando respirar e por qualquer realzinho que puder, então elas compensarem valores para elas é importantíssimo, né? Então, é uma injeção até de ânimo para as empresas que têm que ir lá pagar os impostos, em vez de pagar, podem compensar. Isso é realmente bom. Eu até acho que é importante até colocar aqui como militante aí da área tributária, que não percam, que os empresários, os advogados, não perder as oportunidades dessas teses. Essa não é a primeira, a gente está até conversando aqui de outras, então essas teses que são lançadas no judiciário, elas levam muito tempo, a um custo relativamente baixo, usando a medida, um mandado de segurança, alguma coisa que o valha, então você acaba tendo ali, lá no futuro, uma situação de liquidez em razão da aposta que se fez no seu advogado ali naquela tese. Então, agora está se discutindo o ISS na base de PiscoFins, tem a questão da reajuste das poupanças, FGTS, atualização, correção. Então, assim, hoje, créditos previdenciários, o quando incide e quando não incide. Então, o que eu diria aos advogados, aos colegas e aos empresários é que procurem ingressar com essas teses que ainda não estão parametrizadas, não estão moduladas, que certamente uma delas, como a regra, a legislação tributária é muito complexa, certamente ali vai ter alguma brecha que vai te dar um evento de caixa. Então, acho que é importante colocar. Exatamente. Além do que, o mercado, a economia toda ela vai se movimentar porque gerar crédito, fundos de investimento vão atrás de créditos para ter investimento se fosse precatório, e além da economia que as empresas fazem. Quer dizer, as teses são muito importantes e mexe no panorama que estava até estagnado da economia, né? Exato, e até esse é outro ponto, na verdade, com esse julgamento do STF, e os colegas, todos nós a gente está acompanhando isso na mídia, ele gerou um novo mercado aí, né? Na verdade, esse mercado já é conhecido nos Estados Unidos, em outros países também, dessas teses, quando já se tem ali um panorama de possibilidade extra. No caso da tese do século, do ICMS na base de cálculo do PiscoFins, os fundos de investimento, bancos, clubes de investimento estão fervorosos aí para adquirir esses créditos com deságio, etc. Só que pode ser de fato um evento ali de liquidez para o empresário e talvez ali para também até equacionar eventuais honorários que o advogado possa ter, alguma situação assim. Então a gente vê que hoje essa tese ainda vai dar o que falar por esse mercado que acabou nascendo, tanto de compra e venda desses ativos futuros, e também de caixa mesmo para a empresa retomar aí pós-pandemia. Por isso que é a tese do século, porque os valores ali que envolvem isso, ainda que tenha aqui possa ter tido um planejamento desde a publicação do acordo, depois, agora, os embargos de declaração de ser julgados, mas é um valor muito alto que vai movimentar realmente a economia, porque os fundos vão comprar, o investidor vai querer até receber, então ele vai poder trabalhar o seu dinheiro durante 1 ano, 2 anos, até que o precatório seja pago, a empresa vai ter como contratar mais funcionário, porque vai sobrar mais dinheiro na hora de não ter que pagar imposto, quer dizer, a economia toda ela sai daquele iceberg, se desprende um pouco, então eu acho que é muito importante, eu acho que o colega advogado, o investidor deve se ater ao que está acontecendo. Como o doutor Eduardo bem colocou aqui, são teses importantes ali que movimentam, e num mercado que estava tão estagnado do próprio advogado, ficar de olho nisso pode ser proveitoso para o seu cliente, para a empresa que ele representa, é muito importante mesmo. Só complementando, e essas teses secundárias, né? Então muita gente aí os colegas vão oferecer ali para o empresário, falar, não, eu tinha um mandado de segurança, mas hoje, além dessa questão da venda do crédito, você também ainda tem situações que, por exemplo, tem uma tese recente que é a questão da compensação cruzada. Então, o que o STF autorizou é que esses créditos você pode compensar tributos federais, com exceção dos créditos previdenciários. Embora seja um tributo, uma contribuição previdenciária, é um tributo federal, uma contribuição federal. Então, agora já tem uma nova tese que você pode se utilizar desses créditos para compensar também com créditos previdenciários. Então, é uma tese que está iniciando no judiciário. O porquê dessa tese?
que a Receita soltou algumas limitações do tempo de uso do crédito. Então, se você habilitou hoje esse crédito, agora no mês de junho, você teria até 5 anos para utilizar. Fala, poxa, mas eu estou com prejuízo, eu não tenho impostos a pagar, você vai perder? Não, ou você vai restituir ou você pode entrar com essa tese de compensação cruzada, que é você dar a oportunidade de você compensar com créditos previdenciários. Então, o que a gente acaba vendo é que essas teses, que quando vão sendo oportunizadas para o empresário e também para o advogado, elas acabam gerando um outro leque de oportunidades, seja com os fundos, seja para vender com os bancos, seja para se utilizar uma joint venture, uma parceria para consumir aquele crédito. Então, acho que todos devem ficar atentos aí aos desfechos dessa situação toda, dessa tese, e buscar essas oportunidades, que hoje é um diferencial. A gente sabe que a questão da concorrência é significativo e a gente vê muitas empresas que acabam deslanchando quando elas apostam em alguma tese e tem um diferencial de competitividade por causa do preço. Exatamente. Esse é um risco calculado. Então, é importantíssimo a gente... O doutor Eduardo colocou muito bem. É importantíssimo estar atento ao que está acontecendo. Não a gente só olhar o que está, os prejuízos que tomamos, mas atento às oportunidades que vêm agora. E no momento de crise sempre surgem oportunidades. É onde o advogado se faz. Se a gente lembrar, há uns 30 anos atrás, no plano Collor, quando os cruzados estavam lá retidos, foi o momento do advogado entrava com as liminares para liberar os cruzados, onde o advogado ganhava. Então é importante o advogado estar sempre atento ao que está acontecendo. Obrigado, Eduardo, pela presença. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Um abraço.